Paz do Senhor, meus irmãos, paz do Senhor, minhas irmãs. É com muita alegria, é com muita felicidade que eu venho trazer mais um vídeo para o nosso canal. Você que ainda não é participante deste canal, você que ainda não é inscrito neste canal, se inscreva neste canal, deixe o seu like, compartilha esta breve mensagem com os seus familiares, amigos, parente. Eu tenho certeza que além de Deus falar com você, também vai falar com esta vida, que você vai compartilhar esta breve mensagem. Hoje Deus nos deu, hoje que é dia 17 de setembro de 2020, Deus me trouxe uma palavra no meu coração que eu quero dividir com você. Eu quero hoje falar a respeito de um homem chamado por nome de Moisés. Para mim poder falar deste homem, eu preciso ler uma passagem aqui que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 2 e versículo de número 11. Eu quero falar um pouquinho sobre Moisés neste dia. Moisés, aqui capítulo número 2 e versículo de número 11, que nos diz assim: certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus. Ele descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancando um dos hebreus. Amém, meus irmãos? A Bíblia nos fala de Moisés. Mas quem era Moisés? Moisés, a Bíblia vai dizer que Moisés ele era filho de uma mulher que nasceu escrava, de um homem que nasceu escravo. Mas quem era essa mulher? Esta mulher, a Bíblia vai nos dizer que essa mulher chamava Joquebede. O marido de Joquebede se chamava Anrão. Ou seja, pai de Moisés era Anrão, a mãe de Moisés era Joquebede. A Bíblia vai dizer que Joquebede e Anrão, eles venham se engraçar um com o outro e acabam tendo um filho, chamado por nome de Arão, uma menina, novamente chamada por nome de Miriam. A Bíblia vai dizer que Arão e Miriam já eram nascidas. E o povo hebreu, quando eu digo povo hebreu, é Joquebede, Arão e toda a aldeia que vivia lá no Egito. A Bíblia vai dizer que o povo estava se multiplicando de uma maneira extraordinária. A Bíblia vai dizer que Faraó, ele pega os seus conselheiros e pergunta para os seus conselheiros: o que eu posso fazer para parar um pouco esses hebreus de se multiplicar, esses hebreus de crescer? Por mais que eu aumente o serviço, quanto mais eu maltrato eles, mais eles crescem. O que dei eu de fazer para que eu venha parar com esse povo venha parar de crescer? A Bíblia vai dizer que os conselheiros de Faraó disseram: ora, você pode matar os meninos quando nascer e deixar as meninas vivas. Assim vai parar um pouco do povo se multiplicar. E isso caiu bem aos olhos de Faraó, que era perverso naquela época. A Bíblia vai dizer que Faraó chama as duas parteiras que tinham, duas parteiras que realizavam os partos das hebreias, e dá uma ordenância para essas duas parteiras, dizendo: olha, quando nascer homem, vocês matam. Agora, quando nascer mulher, vocês deixam viva. E isso vem aos ouvidos das parteiras daquela época, e as parteiras saíram. Só que a Bíblia vai nos dizer que Joquebede estava grávida. E quando a parteira veio fazer o parto de Joquebede, quando viu e olhou que era um menino, não teve coragem de tirar a vida daquele menino. A Bíblia vai dizer que Joquebede pega aquela criança nos seus braços, aleluia, amamenta aquela criança, bota aquela criança dentro de um cesto, esconde aquela criança, dependura, muitos dizem que ela dependura aquela criança. Aquela criança, ela é escondida. E aqui eu quero abrir um parente. Existe um momento, aleluia, na nossa vida, na minha, na sua,
que nós temos que esconder algo para que o Senhor venha dar o crescimento. Existe um momento na minha e no meu ministério e no teu ministério que nós temos que esconder algo para que Deus venha dar o crescimento. Porque se Joquebede tivesse mostrado o seu filho para toda a aldeia, mostrado o seu filho para os oficiais de Faraó, certamente aquele menino seria morto. Por isso que automaticamente ela escondeu. E diz a Bíblia Sagrada que ela não pôde esconder por muito tempo, porque uma criança chorava, uma criança queria mamar. Ela já não poderia mais esconder, já não tinha mais como esconder. E eu começo a imaginar, a Bíblia não fala, mas eu começo a imaginar, meu irmão, minha irmã, que Joquebede vai para a oração, vai para o jejum, vai para a separação e pergunta para Deus o que eu posso fazer para que este menino venha continuar crescendo. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Joquebede, movida pelo Espírito Santo, pega um cestinho, betuma por dentro e por fora, coloca talvez um travesseirinho pequenininho, um lençol e larga aquele menino no Rio Jordão. E aquele menino vai. Imagine por quantos perigos aquele menino não passou, de crocodilo, de serpente querendo matar aquele menino, das ondas vindo querendo matar aquele menino. Só que a Bíblia fala que a filha de Faraó estava se banhando com as suas amas e viu aquele cestinho e mandou uma das suas amas pegar aquele cestinho. Quando pegou aquele cestinho, abriu aquele cestinho, aleluia, a Bíblia Sagrada vai dizer que era Moisés que estava dentro daquele cestinho. Miriam estava acompanhando aquele cestinho quando a sua mãe largou e viu quando a filha de Faraó mandou uma das suas amas pegar aquele cestinho e abrir. E aí diz a Bíblia Sagrada que a filha de Faraó diz, mas é filho de uma hebreia, o que vamos fazer agora? E ela disse, eu vou criar como meu filho. Falou para as suas amas. E as suas amas disse, mas você não tem como amamentar, você não tem leite, você não tem como cuidar dessa criança. E aí diz a Bíblia Sagrada que Miriam sai de trás da moita e diz, eu conheço uma mulher que pode amamentar esta criança, eu conheço uma mulher que pode cuidar dessa criança para você. E ela diz, então, chama. E diz a Bíblia Sagrada que Miriam foi lá e chamou a sua mãe, Joquebede. Joquebede foi até a filha de Faraó. E diz a Bíblia Sagrada que a filha de Faraó pediu para que Joquebede viesse cuidar daquele menino. Imagine você junto comigo, tamanha fé que tinha aquela mulher, a ponto de largar o seu filho no Rio Jordão, crendo nas promessas, crendo no agir, no operar do Senhor. E naquele mesmo momento, o Senhor, aleluia, movendo os céus e a terra, fez com que a sua mãe amamentasse o seu próprio filho e ainda fosse paga por isso. Diz a Bíblia Sagrada que a filha de Faraó ainda pagou Joquebede para amamentar o seu próprio filho. Aquele menino foi crescendo, foi se desenvolvendo. A Bíblia vai dizer que ele foi levado para dentro do palácio depois que não precisava mais ser amamentado. Mas ele sabia quem era sua mãe, quem era o seu pai, ele sabia quem era a sua linhagem. A história vai nos dizer que Moisés, ele cresceu dentro, aleluia, do palácio. Ele conhecia todas as ciências. Moisés, ele tinha todo o estudo, conhecia tudo que naquela época poderia se conhecer. Ele vivia como um príncipe. Mesmo sendo escravo, ele vivia como um príncipe. Mesmo tendo sangue na sua veia como escravo, ele vivia como um príncipe dentro do palácio. A Bíblia vai dizer que depois de Moisés sendo grande, sendo um homem, ele vai até a casa da sua mãe, porque ele sabia quem era a sua mãe. Ele vai até a casa de Joquebede. Está indo. E quando ele está indo até a casa da sua mãe, a Bíblia Sagrada vai dizer que havia um egípcio
ou seja, um oficial, batendo num escravo hebreu, batendo num dos seus irmãos hebreu. A Bíblia Sagrada vai dizer que a ira veio sobre o coração de Moisés. Moisés pega aquele homem que estava maltratando aquele hebreu, mata ele e esconde na areia. A Bíblia vai dizer que Moisés pega aquele oficial, mata e esconde na areia. E depois que escondeu na areia, ele foi, visitou a sua mãe, visitou o seu pai, visitou a sua irmã, visitou o seu irmão e voltou para dentro do palácio. Depois que ele voltou para dentro do palácio, dormiu, descansou, deitou a cabeça no seu travesseiro. No dia seguinte, aleluia, ele vai visitar novamente a sua mãe. Ele vai visitar novamente o seu pai. Ele vai visitar novamente o seu irmão, a sua irmã. E quando ele está indo, ele vê dois hebreus brigando. A Bíblia Sagrada vai dizer que dois hebreus estavam brigando. Estavam discutindo, estavam brigando. E ele chega para apartar. E aí a Bíblia Sagrada vai dizer, meu irmão, que aquele hebreu, aqueles dois hebreus movidos por ira, movido por uma ira grande, disse: mas quem te constituiu, quem te colocou juiz sobre nós? Por acaso quer nos matar, como matou aquele oficial e escondeu na areia? Por acaso quer tirar nossa vida, como tirou a vida daquele oficial e escondeu na areia? Isso eles falaram em voz alta para todo o povo ouvir. Até então era um segredo. Até então era algo que só Moisés e aquele irmão tinha. Mas isso caiu aos ouvidos do povo. Todo o povo já estava sabendo que Moisés havia matado um oficial e havia escondido na areia. A Bíblia vai dizer que Moisés, ele sentiu medo. Ele sentiu medo e ele teve que fugir novamente para não morrer. Ele teve que fugir novamente para que Faraó não venha tirar a sua própria vida. A Bíblia vai dizer, os estudos vão nos dizer que Moisés, ele viveu 120 anos. Ele viveu 40 anos dentro do palácio, ele viveu 40 anos lá com o seu sogro Jetro, e ele viveu 40 anos em busca da terra prometida, no deserto. E a Bíblia vai dizer que Moisés, ele não morreu, ele foi translaçado vivo, ele foi levado vivo para o Senhor. Até o dia de hoje não conseguiram achar o corpo de Moisés. Uma das passagens mais lindas que eu acho, e toda a história de Moisés é muito linda, mas uma das passagens mais lindas que eu acho é que quando Moisés estava lá com o seu sogro, Jetro, e com as suas esposas, ou seja, com as suas esposas que ele tinha, o Senhor fala com ele lá naquela sarça ardente, a qual ele olha a sarça sendo consumida, aquela sarça pegando fogo e não sendo consumida, aquela sarça pegando fogo e não estava se acabando. A Bíblia vai dizer que Moisés, ele chega até a sarça, e quando ele chega até a sarça, o Senhor grita, o Senhor brada de uma alta voz, dizendo: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás pisando, santo é. Moisés tem um susto. Moisés se assusta, porque até então ele não tinha ouvido esta voz ainda. Até então ele não tinha ouvido a voz do doce Nazareno. Ele não tinha ouvido a voz de Deus ainda. A Bíblia fala, meu irmão, minha irmã, que Moisés, aleluia, teve que fugir. Fugindo, ele vai parar na casa do seu sogro Jetro, aonde ele para na beira de um poço, aonde as filhas de Jetro vêm buscar água, os pastores daquele lugar lá tentam afligir as filhas de Jetro, e Moisés intercede pela filha de Jetro, e a Bíblia vai dizer que Jetro, venha a saber, trouxe Moisés para dentro da sua casa. Moisés estava ali, junto com o seu sogro, até que um dia o Senhor chama ele e realiza o desejo do coração daquele povo, que um dia Deus ia levantar alguém para lhe tirar da terra do Egito, que um dia Deus ia levantar alguém para arrancar eles daquela terra de servidão, aquela terra de escravidão,
Um dia Deus ia levantar um libertador. Aí quando Deus chama Moisés, dizendo, Moisés, eu tenho ouvido atentamente a aflição do meu povo. Eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está lá no Egito. Imagina, meu irmão, minha irmã, você dobrar o teu joelho e o Senhor atentamente ouvir a tua aflição, ouvir a tua oração. Era assim que foi quando o Senhor falou com Moisés, dizendo, Moisés, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Eu tenho visto atentamente o quanto o meu povo tem sofrido na mão de Faraó. E eu vou te enviar para que tu venha libertar o meu povo. E você vai entender que Moisés, ele deu desculpa para o Senhor, dizendo, mas Senhor, eu não sei falar, eu sou pesado de língua. E você vai ver que o Senhor faz aqueles 2 milagres. Um é que joga o teu cajado no chão, aquele cajado se transforma em cobra, Moisés se assusta. A Bíblia Sagrada vai dizer que o Senhor diz para Moisés, Moisés, estende a tua mão, estendeu a mão, aquele cajado, virou novamente um cajado. E Moisés ainda não toma posse daquela palavra que o Senhor havia falado para ele. O Senhor diz, Moisés, pega a tua mão, coloca no teu peito. Moisés coloca a mão no seu peito, quando tira, vira a mão, estava toda leprosa. Moisés se assusta. Aí o Senhor diz, coloca novamente, colocou novamente. E Moisés, mesmo assim, ele não tinha tomado posse. Mas quando Deus tem um propósito na minha e na tua vida, aleluia, não importa se ele tiver que nos enviar Arão para nos ajudar. Ele enviou Arão para ajudar Moisés. Se for necessário, ele vai enviar Arão para te ajudar. Se for necessário, ele vai enviar Arão para ajudar, aleluia, você a tirar o povo que está no Egito, o povo que está à servidão do nosso adversário. Deus te chamou, Deus te escolheu desde o ventre da tua mãe, assim como escolheu Moisés desde o ventre da mãe dele. Era um povo escravo, era um povo que vivia na escravidão. Mas Deus tinha um propósito na sua vida. Deus tinha um chamado na sua vida. Deus tinha um querer no seu ministério. Não adiantava ele fugir para nenhum lado. Se Deus tinha um querer, aleluia, no seu ministério, Deus ia fazer com que isso viesse a acontecer. Automaticamente Moisés, ele poderia viver no palácio, sem olhar para sua mãe, sem olhar para os seus irmãos, sem olhar para a sua família. Ele poderia viver ali tranquilamente. Mas Deus tinha um chamado na sua vida. Deus fez com que isso viesse a acontecer. Muitos criticam Moisés porque Moisés tirou a vida de um oficial. Mas o interessante é que Deus o chamou. Deus o escolheu e Deus o separou para uma grande obra. A história de Moisés é muito linda. Moisés, a qual eu volto a falar aqui novamente, nasceu num lar escravo. Sua mãe era escravo, seu pai era escravo, seu irmão era escravo, a sua irmã era escravo, ele era escravo, mas vivia dentro do palácio. O sangue que corria na veia dele era sangue de escravo, mas ele vivia no meio de príncipe, no meio de princesa, no meio do rei. Aleluia. Deus te chamou, Deus te escolheu para uma grande obra. Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua casa, abençoe a tua família e tenho certeza que esta breve mensagem vai falar com você que está, aleluia, vivendo de uma maneira a qual talvez Moisés estava vivendo. Está dentro do palácio, mas está se sentindo escravo. Está dentro do palácio, mas estava vivendo sendo escravo de Faraó. Aleluia. Deus te abençoe a tua vida, abençoe a tua casa e abençoe a tua família. Em nome de Jesus.